Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Deputado federal Tenente Coronel Zuco volta a ser investigado pela Polícia Federal sobre o suposto envolvimento em atos antidemocráticos. Polícia Civil instaura inquérito contra o deputado estadual Leonel Hadi, do PT, por violência doméstica. Em Sapucaia do Sul, égua cai no bueiro e resgate mobiliza equipes. Ela estava num terreno de esquina. Próximo a esse terreno tinha também um bueiro. Em Canoas, tucano de bico verde é resgatado e passa por reabilitação para ser solto na natureza. Especialistas em alerta. Influência do fenômeno El Niño pode provocar prejuízos no estado. A gente vai falar também sobre a história em quadrinhos gaúcha com o herói LGBTQIA+, que vai ser lançado em junho. Vai ser lançada na PocCon, que é uma feira de quadrinhos LGBTQIA+, que acontece todo ano em São Paulo. E você vai ver ainda, Roger Waters, um dos fundadores da banda Pink Floyd, confirma que Porto Alegre é uma das cidades escolhidas para a turnê de despedida. É a partir de agora no Ubra Notícias. O Mini Zoo de Canoas está com um novo morador, um tucano de bico verde que passa por reabilitação para ser solto na natureza. A ave foi resgatada pela Defesa Ambiental de São Leopoldo após ser encontrada com dificuldade em realizar voos. A suspeita é que o animal era criado em cativeiro ilegal de onde escapou. O tucano de bico verde foi encaminhado para o Zoológico Municipal de Canoas para ser recuperado. Ele se alimenta e se movimenta bem. De acordo com os profissionais do Mini Zoo, a ave chegou em ótimas condições corporais e não foram identificadas lesões aparentes. O animal apenas demonstrava sinais de agressividade comuns à espécie. A expectativa é de que futuramente o tucano possa ser solto na natureza, mas ainda depende da avaliação dos veterinários. Por enquanto, a ave vai ficar no zoológico para tratamento e reabilitação. Essa espécie de ave possui como característica um bico de grandes proporções e um corpo formado pelas cores vermelha e amarela. O animal chega a viver por 40 anos quando está no habitat e se alimenta de frutas e também de pequenos animais e ovos de outros pássaros. O tucano de bico verde pode chegar a medir quase 50 centímetros e produz um barulho muito intenso durante os voos. Ele costuma habitar o alto das árvores, sendo muito encontrado no Rio Grande do Sul. Uma égua foi resgatada depois de ter caído dentro de um bueiro em Sapucaia do Sul. A retirada do animal mobilizou várias equipes. O vídeo mostra o resgate de uma égua que caiu dentro de um bueiro em Sapucaia do Sul. A queda aconteceu após o animal ter quebrado a tampa. A retirada da égua foi feita depois de denúncias da população. A comunidade, entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que se deslocou até o local. Juntamente, eles acionaram a Secretaria Municipal de Obras e o setor de bem-estar animal. Chegando lá, o setor de bem-estar animal verificou, que se tratava de uma fêmea. Ela estava em bom estado de saúde, apenas com umas escoriações, o que para nós foi uma surpresa, porque devido à queda que ela teve, a gente até esperava um outro quadro. Apesar da queda, o animal passa bem e teve apenas algumas escoriações. De acordo com a Secretaria do Bem-Estar Animal, a situação aconteceu devido ao tutor ter colocado a égua para pastar em lugar incorreto. Ela estava num terreno de esquina, ali pastando, próximo a duas vias movimentadas, e próximo a esse terreno tinha também um bueiro. Como se trata de um animal de grande porte, um animal muito pesado, ele acabou transitando por cima e essa estrutura acabou cedendo, por culpa do animal, e ela acabou ali caindo, Então, ela não era um animal que era usado para tração, ela não tinha marcas de carroça, Mas após a queda, o animal recebeu os cuidados e está bem e já tem até um novo tutor. E hoje, pela parte da tarde, a gente vai levar ela para o adotante, que
que a gente conseguiu. Ela vai ir para um sítio em São Leopoldo. 2023 deve ser marcado por uma forte influência do El Niño aqui no Rio Grande do Sul. O fenômeno é responsável por provocar nuvens de chuva. O El Niño é uma anomalia natural responsável por aumentar a temperatura da água no Oceano Pacífico. Esse aquecimento é causado pela mudança na circulação de ventos. Dessa forma, a água fria perde força e a água quente começa a avançar, o que acaba por influenciar a evaporação e ajudar na formação das nuvens de chuva. Em 2015, o Rio Grande do Sul sofreu com os efeitos do fenômeno. Na primeira quinzena de outubro, o Rio Guaíba atingiu um recorde histórico. Ele chegou a quase 3 metros. Na época, a prefeitura da capital precisou fechar todas as comportas do Muro da Mauá para evitar que o centro fosse invadido pela água. Por causa disso, a formação do El Niño está sendo acompanhada pelos especialistas. Alguns deles acreditam que o fenômeno deve ser forte e pode causar prejuízos no estado. Mas o destaque principal é as temperaturas. E esse fenômeno ele pode trazer as temperaturas um pouco mais acima do normal. Normalmente no inverno, né, se espera temperaturas mais baixas, mas na climatologia elas vão ficar mais altas do que o esperado para o inverno. Aí, ali pela primavera, tem a expectativa que o El Niño ele entre em moderada intensidade, podendo até ser forte, mas ainda os institutos internacionais ainda não veem essa condição de El Niño forte. Entre setembro e dezembro, os municípios podem registrar chuvas acima da média. Com isso, a temperatura pode ficar mais alta na primavera. O estado deve ficar atento nas previsões do tempo. Se caso o fenômeno vier com mais força, é ideal que sejam refeitos treinamentos e também o fortalecimento das equipes para atender possíveis ocorrências de inundações e destelhamentos. Dependendo da intensidade do El Niño, ele normalmente traz chuvas mais significativas para o estado, com períodos de chuvas bastante abundantes, e aí a consequência é aumento do nível dos rios, podendo até trazer alguma inundação, mas ainda isso é bem mais distante, né, para afirmar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal retome as investigações sobre o suposto envolvimento do deputado federal Tenente Coronel Zuco, do Republicanos, em atos antidemocráticos. A investigação envolve suspeita de patrocínio e incentivo a atos antidemocráticos no Rio Grande do Sul e em Brasília contra o resultado das eleições de 2022. O pedido de investigação começou no Rio Grande do Sul, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que, como o Zuco tem foro privilegiado, a análise deveria ser feita pelo STF. O tenente-coronel Zuco é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar invasões de terras por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil instaurou o inquérito contra o deputado estadual do Rio Grande do Sul, o Leonel Hadi, do PT, por violência doméstica. Ele é suspeito de ter agredido a ex-companheira em abril deste ano. A ex-mulher do deputado estadual registrou ocorrência policial contra ele no dia 12 de abril. Ela disse ter sido agredida por ele no dia 8, durante uma festa em casa. A Justiça concedeu para ela, ainda em abril, uma medida protetiva de urgência de afastamento. A AD também registrou uma ocorrência na polícia contra a ex-mulher. Segundo o documento, os crimes cometidos por ela seriam de extorsão e denunciação caluniosa. O Tribunal de Justiça autorizou que o caso seja investigado pela Corregedoria Geral da Polícia Civil, já que o político é policial civil. O advogado que defende o deputado informou que os devidos esclarecimentos serão prestados em momento oportuno e que o deputado é vítima de crime. Já a advogada que defende a ex-mulher do deputado disse que vai se manifestar posteriormente. Roger Waters, um dos fundadores da banda Pink Floyd, anunciou que Porto Alegre é uma das cidades por onde a turnê de despedida, intitulada This Is Not a Drill, vai passar. As vendas dos ingressos começam nesta quinta-feira, a partir do meio-dia, pela internet. O show está marcado para o dia 1º de novembro no estádio Beira-Rio. Será a 4ª vez que o músico britânico se apresenta na capital. A primeira vez, lá em 2002, ele se apresentou no Estádio Olímpico. Depois, em 2012 e também em 2018, ele fez show no Beira-Rio.
A turnê estava programada para 2020, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19. Ela começou pelos Estados Unidos e as apresentações trazem cerca de 20 clássicos do artista e da banda Pink Floyd. Us and Them, Comfortable Numb e Wish You're Here são algumas das canções que vão estar presentes aí no show do Roger Waters. A presença de personagens LGBTQIA+, nas histórias em quadrinhos já gerou muito preconceito, especialmente aqui no Brasil. E para combater essa LGBTfobia, a segunda HQ gaúcha com o herói LGBTQIA+, vai ser lançada no próximo mês. A gente vai conferir detalhes agora com o Rafael Rezende. O Christian é doutor em comunicação e lançou no ano passado o livro que questiona: pode um LGBTQIA+ ser herói no Brasil? A obra surgiu a partir da sua tese de doutorado. Eu acho muito simbólico que o título do meu livro seja Pode um LGBTQIA+ ser super-herói no Brasil? E aí no ano seguinte eu crio um super-herói LGBTQIA+ no Brasil, junto com o Gui Smith e com o Dan Verdura. Porque o que me mobilizou em relação a esse livro, que ele é fruto da minha tese de doutorado, foi entender por que as representações LGBTQIA+, as representações com diversidade, incomodam tanto determinadas pessoas. Políticos, o senso comum, pessoas LGBTfóbicas, que sinalizam que, por exemplo, um beijo entre dois personagens LGBTQIA+, seria um perigo para as crianças, que foi o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, em 2019, quando a gente teve a tentativa de censura de uma HQ dos Vingadores, A Cruzada das Crianças, por ter um beijo entre dois personagens gays, o Icano e o Hulkling. Foi isso que, inclusive, mobilizou a minha pesquisa do doutorado, tentar entender de onde vêm esses incômodos. Neste ano, o objetivo do Christian é outro: lançar a segunda HQ gaúcha com um herói LGBTQIA+. A história conta a trama do personagem Mário, que encontra um cristal mágico e cria uma conexão com o item para ganhar os seus superpoderes. Precisa estar muito feliz. Então, para ele conseguir ficar muito feliz, ele precisa ouvir música. Que música pop é o que deixa ele mais soltando a franga. Então, ele utiliza a música para se transformar e nessa trajetória ele acaba enfrentando um político, que é o Coronel Ostra, que é ex-presidente do Brasil e quer implementar uma ditadura no Brasil. E aí ele acaba ajudando a atual presidenta, que é a presidenta Érica, a enfrentar esse Coronel Ostra e acaba ganhando a inimizade dele. E aí esse Coronel Ostra, ele recorre a uma magia muito antiga também, uma magia das trevas, para criar um monstro do armário. E esse monstro do armário, ele ataca as fraquezas do Mário. E essas fraquezas estão muito relacionadas à LGBTfobia. E aí, pela primeira vez, ele não consegue usar os poderes na história. E aí é mais ou menos isso, assim, que é o plot da trama, que é como ele vai conseguir vencer esse monstro do armário sem conseguir recorrer aos poderes do cristal mágico. Atualmente, as histórias em quadrinhos estão espalhadas por todo o mundo e abrangem diversas temáticas, porém poucas delas ainda falam sobre o público LGBTQIA+. E é justamente por isso que o Christian está lançando a HQ Boy Magia contra o Monstro do Armário. Além de desmistificar a presença de gays, lésbicas e trans, a história em quadrinho busca também combater o preconceito de deixar tudo como está. Quando quer se modificar o status quo, há uma tentativa aí na cultura pop hegemônica de colocar isso como vilania, É mais ou menos a mensagem que se envia, mais ou menos, deixa as coisas como elas estão. Só que as coisas não estão bem para as pessoas. A gente ainda vive um contexto muito desigual em relação a classe, gênero, sexualidade, raça. Por isso eu acho muito simbólico que o Mário, ele se una, à atual presidenta do Brasil, na ficção, que é a presidenta Érica, que é inspirada na Erika Hilton, inclusive. A HQ do Boy Magia foi financiada toda de forma independente, através de arrecadações feitas online. Hoje a campanha está em cerca de 95%, mas mesmo que não chegue aos 100%, a obra vai ser lançada. E a HQ sai independente de bater a meta ou não, vai ser lançada na PocCon, que é uma feira de quadrinhos LGBTQIA+, que acontece todo ano em São Paulo. Então o lançamento do Boy Magia vai ocorrer lá na PocCon, tô super empolgado. O prefácio da história foi escrito por Rita Von Hutt e o pós-fácio por Erika Hilton, duas vozes que combatem a LGBTfobia.
A primeira edição do Boy Magia trata sobre a importância da força coletiva e como a comunidade é responsável pelo fortalecimento de todas as pessoas. Quem quiser ajudar na construção dessa luta por representatividade pelo fim dos preconceitos, pode acessar o site www.catarse.me/boymagia e fazer uma doação para a obra. Não esquece, hein? Logo mais, 9h tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Boa Notícias de hoje termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!